dia do mês, ó. De quem é o aniversário? Sou eu. E o que a gente tá fazendo? Brigadeiro pra minha festinha. Vamos ver se vai dar certo o nosso brigadeiro? Não é brigadeiro, né? É beijinho, É né? beijinho. O brigadeiro tá ali, depois a acho que gente vai vai dar fazer. E aí, Matheus, como tá sendo o seu aniversário? Conta aí pro meu vlog. Está sendo muito legal. Melhor do que o ano passado. Com certeza. Né? Vai vir outros amigos meus. Eu tô muito feliz que vamos vir. Mostra o tema aí que vai ser pro pessoal. O tema vai ser de Corinthians. Dá pra ver ali já. Dá pra ver? Ó. É meu time. Não tem nada. É seu time? E o meu time, qual que é? Corinthians. Não, meu time é Jesus. Ai, ela fica toda se escrevendo. Sem graça. É Brasil. O próximo passo da nossa produção é botar cravos, que a minha mãe tá fazendo. Dá um cheiro. Esse granulado que tá cheiro bom, hein? Fala aí o que você quer falar. A gente vai fazer um brigadeiro. Agora é brigadeiro, né? Não é Brigadeiro beijinho. gourmet, ó. Gourmet. Assopra! Vai, Matheus. Sem cuspir no bolo. A gente quer comer ele. Amigos, hoje é a segunda tentativa do morango do Meu amor. amor, eu tenho muita esperança que É outra, de É outra bom. pessoa, é né? outra pessoa, a minha tia que me deu. Então, Vamos lá, esse, tá eu, com cheiro e tá bem mais bonito do que aquele outro. esse eu não vou comer porque eu não tô com vontade, não. Ih, tá derretendo. Calma, momentos tensos. Eu acho que esse deve tá bom. Eu tô com medo de quebrar o dente. Não vai quebrar. 1, 2, 3, hein? Cuidado. E aí? Bem melhor. É? Ih, você mordeu um morango? Não. Não tá grudando no dente. No dente. Ó, Morde o morango pra nós ver. calma. Pra nós ver não, né? Pra gente Tá ver. muito bom, velho. Tá cheirando, hein? Tá gostoso esse cheiro. Agora o morango. Aí. Ou esse morango tá grandão também. Aquele dela tava pequenininho. Vai, morde o morango. Eita. Ou ASMR. ASMR. Olha a bagunça que você tá fazendo na minha mesa. Sujou a minha camisa? Ixi. Não. Que nota que você dá? 10. Bom, hein? Com certeza. Gente, olha o meu outfit. Tá muito bonito, né? Um blazer, uma camisetinha, vinho e essa calça marrom maravilhosa. Meu sambinha no pé. Para, né? Precisa muito conhecer o Senhor. O Senhor que vocês conheceram. O Jesus que vocês conheceram. Eu sei que cada uma de vocês conhece uma pessoa, talvez não da escola, mas talvez da família de vocês, que você... Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de agosto e eu não gravei quase nada pro vlog, eu tô muito ruim. Eu tô aqui mais uma vez no carro esperando minha mãe no mercado. E tô assim na paleta, como vocês podem ver, né? Olha que lindíssima. E eu queria conversar com vocês sobre como as coisas estão indo, né? Na minha vida. Tá uma correria, uma loucura, assim. Mas eu tô muito feliz. Minhas aulas voltaram, né, da faculdade ontem. E esse semestre eu tenho umas coisas meio de empreendedorismo, assim. Não, meio fora da minha zona de conforto, mas até então eu tô achando interessante. E o que mais? No trabalho, tá de boa. Ministerialmente estou, meu Deus, gente, só pra vocês terem noção. Olha, essa semana eu vou falar no DNA
o DNA vai ser na minha casa. Ainda a gente tem que fazer o louvor junto. E nessa questão de louvor, é algo que o Senhor sempre colocou no meu coração, né? Mas eu fiquei nos últimos 2 anos, meio enroscada não é... Aí como que é a palavra? Atrofiada nessa área. E meio que eu travei assim, sabe? Eu não sei explicar. Mas eu tô voltando. O Senhor tá me conduzindo a esse lugar de discernimento, de confiança mesmo, por causa da vergonha, é bem difícil. Mas o último DNA foi muito bom, assim. Não porque eu cantei bem, mas eu senti muito, assim, o Espírito nos conduzindo naquele ambiente, sabe? Não foi uma coisa, ai, preciso cantar essa música e pronto. Foi uma coisa, meu Deus, preciso ouvir o que o Espírito quer fazer nesse ambiente. E é isso que a gente tem que saber discernir, né? Tanto na hora de ministrar uma palavra ou de ministrar um louvor, e eu tô falando isso pra mim mesma, a gente tem que discernir, né? O que o Espírito quer fazer nesse ambiente, sabe? Como ele quer nos conduzir. Não precisamos cantar essa música e acabou. Não, sabe? Vamos convidar o Espírito Santo ou falar essa palavra e pum. E no último DNA eu vi muito isso, assim, sabe? Tanto na palavra, que era a mesma palavra do culto, só que a gente foi para uma outra linha, assim, foi muito profundo o que o Senhor fez com a gente naquele ambiente. Tanto no louvor também, pelo menos eu senti isso. E é a dependência do Espírito mesmo. Tanto que eu tava orando agora mesmo. Eu tava pensando nas minhas coisas, fazendo minha agenda de tantas coisas que eu tenho pra fazer. E eu falando, caramba, tem tanta coisa pra fazer. E tantos, vamos assim, preciso do direcionamento pro Espírito, por exemplo, pra ministrar na sexta-feira e louvor na sexta-feira. Daí na terça-feira que vem eu vou servir na sala de oração. Eu preciso do direcionamento do Espírito que ele quer fazer naquele lugar. Daí a conferência, eu vou servir na conferência, gente. Preciso do direcionamento do Espírito, que hoje também tem reunião, pro que ele quer fazer na conferência e tal. E são vários lugares, assim, que eu preciso, vamos dizer, do direcionamento do Espírito. A gente precisa, pra nossa vida, do direcionamento do Espírito Santo, né? Mas eu digo, assim, em específico, que o Senhor quer comunicar em cada lugar. E eu tava pensando, o Senhor é um Espírito só, então o Senhor tá fazendo uma obra só. Tenho certeza que todas essas coisas estão ligadas no plano do Senhor. Então, não é quais são os direcionamentos do Espírito. Claro que ele vai comunicar uma coisa em cada lugar, mas tudo tem que fazer sentido, sabe? Eu tava pensando nisso. Não sei se faz sentido, se eu tô falando abobrinha. Mas, e tanto que o tema da conferência, tô só gesticulando com a mão aqui, né? O tema da conferência é Espírito Santo, por isso que eu tava pensando nisso, sabe? E, cara, a dependência do Espírito é algo muito louco, mas é algo muito, muito, muito bom. Eu tenho vários testemunhos. Esses últimos dias tem muitos testemunhos do que é viver na dependência do Espírito, sabe? Que você planeja algo, mas o Espírito muda tudo e é uma loucura. E eu tô tentando aprender a falar mais nos meus vlogs. Espero que faça sentido, então. O que mais que eu posso contar pra vocês? Hoje é terça-feira, né? Como eu disse. Temos salinha de oração. Eu queria ir mais na sala de oração, só que eu não consigo toda terça-feira. É muito triste isso. E eu tava pensando, eu tô animada. Falta 4 meses só pra me terminar minha faculdade. Estou feliz. Eu tenho planos para o ano que vem? Tenho planos, mas como eu disse, a gente tá na dependência do Espírito e o Senhor sabe como nos conduzir. Só o Senhor sabe como vai ser o ano que vem, então pega na mão de Deus e vai que vai. Outra coisa, eu estou com uns projetos de artísticos para começar. Espero que no sábado que eu vou fazer eu grave aqui, vocês vejam. E sigam a minha página de arte, que eu ainda não comecei, mas que eu quero começar. Eu vou deixar aqui pra vocês verem depois. E é isso.
Oi, gente, tudo bem? Estamos quase no fim do mês e eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês, duas coisas muito interessantes pra gente conversar. A primeira é que é muito comum, eu vejo assim bastante na internet, pessoas que têm dificuldade na constância do devocional, assim, com o Senhor, do tempo com o Senhor. Eu acho que isso é normal. Basicamente, eu acho que todos os cristãos têm essa dificuldade em algum período da vida, né? E eu sinto muito que nesse período que eu trabalho, estudo, vou na academia cedo, tá bastante difícil, assim, me manter constante. E por causa do sono, enfim, porque eu gosto de fazer devocional de manhã, né? Mas uma prática que eu já vi várias pessoas falando sobre isso, né? Não é nada novo, mas que eu comecei a fazer faz pouco tempo e fez bastante diferença, tá fazendo, assim, bastante diferença pra mim. Eu queria compartilhar essa dica muito interessante com vocês, e é bastante simples, que tem um caderninho pra você fazer devocional. Oh, meu Deus, não é nada demais, tá? Mas eu nunca tive, assim, esse costume, principalmente porque a minha Bíblia, ó, vou mostrar pra vocês, ela tem espaço para escrita. Então eu nunca tive costume de ter um caderninho do lado pra me escrever. Mas eu comecei a fazer devocional, sei lá, deu um start em mim, eu falei, por que eu não escrevo, né? Porque eu adoro escrever, então por que eu não começo a escrever? E como tem sido bom, sabe? Às vezes a gente abre a Bíblia e acha que o Senhor não vai falar nada, que a gente precisa de um comentário bíblico pra ter uma revelação, sabe? Sempre tentando terceirizar, assistir uma pregação pra ter uma revelação daquele texto. Sempre a gente tá tentando terceirizar essa revelação do Senhor. E porque, claro, se a gente for para pensar, é muito mais fácil terceirizar a revelação de Deus, sabe? É difícil, vamos dizer assim, sabe? É confrontador você parar e falar, Deus, o que o Senhor tem pra me ensinar sobre esse texto, sabe? Sem livros de devocional, sem pregação, sem nenhum estudo bíblico. E são muito válidos, todas essas coisas são ótimas, eu uso sempre. Mas o Senhor estava me confrontando esses últimos tempos sobre ouvir o que Ele deseja me revelar, e não que não é uma revelação única, né? Mas é a revelação da palavra dele, assim, sabe? Sobre os textos. E quando eu comecei a escrever, parece que flui melhor, pelo menos escrita funciona muito pra mim. Então, quando eu começava a escrever, tipo, sobre o que significava esse texto e que eu tinha entendido, o Senhor começava a ministrar no meu coração a partir do momento que eu começava a escrever, assim. Então, gente, é uma dica maravilhosa. Eu recomendo, ó. Eu tô usando, assim. E daí eu coloco, tipo, o dia, o devocional, qual é o texto que eu li. Daí eu escrevo o que eu entendi. Daí eu coloco, tipo, a música que eu escutei no devocional, porque eu escuto música. Uma lista de oração, né, do que eu precisava orar. E se eu li outra coisa da Bíblia também no dia, porque eu tô fazendo leitura do plano bíblico, eu não faço devocional em todos os capítulos, porque eu leio 3 a 4 capítulos por dia, né? Tô lendo esse ano. Eu não faço devocional de todos os capítulos, eu faço de um só. Ou de menos também. E isso tem me ajudado muito, muito, muito. E essa é a minha primeira dica pra vocês hoje. A segunda coisa que eu queria falar, é compartilhar algo que o Senhor me mostrou essa semana, na quarta-feira, dia 27, hoje é sexta, dia 29, sobre um texto, assim, que é um livro que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de ler, né? Como eu tô no plano bíblico, eu tô fazendo devocional no plano bíblico, que é o livro de Jeremias. Porque o livro de Jeremias fala muito sobre o povo de Israel, que foi pro exílio, enfim, né? Das profecias, Jeremias e tal. É uma coisa bem genérica, porque, né, eu tô me aprofundando agora sobre isso. Eu já tinha lido várias e várias de Jeremias, mas eu nunca tinha parado para fazer devocional nesse livro, para estudar, para entender o contexto histórico, e agora eu tô fazendo isso, né? E daí, eu tava lendo essa semana no meu devocional Jeremias 5. E até o título aqui, ó, Ninguém é Justo. Esse texto, esse capítulo fala, como quase todo o livro de Jeremias, né, da infidelidade de Israel, né? E de como o Israel quebrou aliança com o Senhor, e por isso ele mandou Israel pro exílio, né? Da Babilônia. E daí, eu orei, né, Senhor, me revelar algo que possa me afetar, né? Porque às vezes a gente acha, lendo muita história de Israel, eu gosto muito de ver coisas sobre Israel, que povo besta, né? Eles são o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, né? Porque aquele texto, a menina dos meus olhos, é pra Israel, né? E a gente acha que é povo besta, né? Eles são o povo de Deus e eles ficam se rebelando, eles ficam adorando outros ídolos. Cara, eles não percebem que Deus é o Deus daquele povo, sabe? E isso me revolta, tem hora que eu leio, né? E eu vim
então o Espírito me deu uma nova perspectiva sobre a gente olhar para os dias de hoje, sabe? Como esse texto aqui, Jeremias, enfim, que fala bastante sobre a quebra da aliança de Israel com Deus, pode revelar algo para nos ensinar hoje e nos alertar, sabe? Não só pra gente entender o contexto, e isso é extremamente importante, entender o contexto do povo de Israel, que é o povo de Deus na Bíblia, mas eu queria trazer uma reflexão pra a gente ver nos dias atuais sobre isso, sabe? Sobre como é tão facilmente os nossos olhos se corromperem com deuses falsos e ídolos criados com as nossas próprias mãos. E isso é um alerta, isso fez um alerta no meu coração. Porque o tempo atual não é diferente, toda hora a gente cria um Deus novo, toda hora a gente adora algo novo, o celular, as redes sociais, nós mesmos, principalmente, a nossa autoimagem, a nossa autoperformance, o autoconhecimento, sei lá o que é, e sucesso, carreira, sonhos, a gente idolatra tantas outras coisas e coloca tantas outras coisas no lugar do Senhor, sobre... quando eu tiver isso, quando eu fizer essa viagem, quando eu comprar esse carro, assim, só assim eu vou ser feliz. E isso é muito comum no meio crente, tá? Não é só no mundo que isso acontece. Eu vejo muito, muito, muito no meio crente isso também. E muitas vezes eu olho pro meu coração e vejo como ele tá com a motivação errada, sabe? E a gente tem se perdido muito nos nossos desejos, nas nossas carências, em suprir aquilo que nós sentimos, não sei o que tá faltando, que a gente precisa, que a gente se esquece de que lá em Mateus 16, 25, Jesus diz uma coisa que é o evangelho, sabe? De ponta cabeça, é o reino de ponta cabeça que nós deveríamos seguir. Eu vou até abrir aqui pra ler com vocês, é Mateus 16, 25, peraí. Que às vezes é uma coisa tão básica que falar, ninguém vai... Isso não vai mais me... Como que é a palavra? Isso não vai mais me confrontar, mas sempre a Bíblia acaba confrontando a gente com as coisas mais simples que a gente lê, sabe? E então, no Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Enfim, aqui, né, fala sobre quem quiser salvar a sua própria vida, perderá. Então, se nós tentamos, todo custo, suprir as nossas carências, os nossos desejos, os nossos sonhos e realizações e construir uma carreira, a gente vai perder a nossa vida. No fim, a gente não vai ter nada que vai durar, nada eterno. Mas a gente gastar a nossa vida por amor a Cristo, para que Cristo receba a recompensa, por gastar a nossa vida em comunhão com o Senhor, é isso que vai durar, sabe? É isso que é a vida eterna, sabe? É isso que a gente vai ganhar. A recompensa é a comunhão com Deus, a presença de Deus eternamente conosco, sabe? Então é isso, é assim que nós de fato deveríamos viver, sabe? Esse é o reino de ponta cabeça. Não faz sentido pro mundo. Se o mundo lê isso, você tem que perder a sua vida pra ganhar. Como assim? Você tem que abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da sua carreira, abrir mão dos seus projetos? Não é sobre isso, mas isso não pode ser o Senhor do seu coração, sabe? Quando nós buscamos o reino dos céus, em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então não quer dizer que as demais coisas são erradas e a gente não vai receber. Mas quer dizer que nós não devemos colocar as demais coisas em primeiro lugar, mas sim o reino do Senhor. Deus, a presença, é isso que deve ser o centro do nosso coração. Isso é uma luta diária, porque não é fácil. Todos os dias a gente tem que matar a nossa carne, falar assim: Deus, eu te entrego toda a minha vida, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus desejos. Isso é uma oração que eu faço muito, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, então é muito difícil assim pra mim, sabe? Então, junto com essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, antes, né, de eu ler Jeremias, eu escutei no aleatório do Spotify, tá, gente? Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele move o Spotify. A heresia. Enfim, uma música que ministra no meu coração faz muitos e muitos anos, que é aquela da Evelyn Emerick e do Eric, né, que o Alessandro também canta, que é Tudo Que Eu Tenho. E depois de eu ter cantado Tudo Que Eu Tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é
Deus, Senhor, o Senhor veio com essa palavra de Jeremias. Então eu acho que fez muito sentido e eu queria muito compartilhar com vocês. E também para deixar sobre que a gente, muitas vezes a gente se pega, ai, o Velho Testamento principalmente é chato, eu não entendo nada e não sei o quê. Mas sabe, tem tantas ferramentas que nos ajudam a entender. E depois a gente tem o Espírito Santo pra nos revelar. Então a gente tem que ser sincero, sabe? O Espírito Santo me revela. Igual eu falei pra vocês, eu não gostava, eu tô gostando agora do livro de Jeremias, porque eu não entendia. E quando a gente começa a entender, a gente começa a buscar, o Espírito Santo começa a nos revelar, a gente fica mais sensível. E a gente começa a se apaixonar pela palavra. Muitas pessoas falam que não tem dificuldade de ler a Bíblia, isso tudo bem, é normal no começo, ou não tem vontade, mas quando a gente começa a esmiuçar, assim, se torna totalmente diferente. Eu vou contar outras experiências sobre, assim, eu já li a Bíblia várias vezes, só que esse ano tá sendo diferente, porque eu tô não só lendo por ler, mas eu tô querendo me aprofundar mais em cada livro. Então eu tô lendo assim no meu tempo, e eu tô usando sempre aqueles vídeos do The Bible Project. Eu até acho que tem um take desse vídeo que eu tô vendo no The Bible Project de Lucas, mas eu tô vendo com todos os livros da Bíblia. E teve vários livros já do Velho Testamento, que eu tô intercalando, né? Velho Testamento, Salmos e Novo Testamento, só que principalmente do Velho Testamento, que eu não gostava, tipo, porque eu não entendia, sabe? Eu tinha dificuldade de ler, como Jeremias, outro, gente, que eu não lia, era Jó. Nossa, eu não gostava desse livro. Mas esse ano, a minha mente, tipo assim, explodiu lendo Jó, porque a graça do Senhor, sabe, faz com que se torne mais fácil à medida que a gente lê, à medida que a gente confessa ao Senhor que a gente tem dificuldade com aquilo, sabe? Não adianta a gente ficar disfarçando algo que é real, e o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe. Outro livro, Levítico, gente. Acho que ninguém gosta de Levítico, porque é um negócio de sacrifício, não sei o quê. Aquele livro que agora não lembro se é Crônicas, que fala sobre as medidas do templo, não sei o que, também é outra coisa, números. São livros difíceis, mas são livros que estão na Bíblia porque o Senhor permitiu que estivesse. Então faz sentido na história de Deus, sabe? Então é muito importante a gente gostar, sabe? Não precisa ser apaixonado, mas gostar daquilo, sabe? E ver o Senhor se revelando em cada um desses livros pra nós, porque tem muita revelação de Cristo em todos os livros da Bíblia. E outra ferramenta, né? A gente tem que encontrar ferramentas que nos auxiliam, né? Outra ferramenta que tá me ajudando muito, porque é um foco, assim, que eu tô tendo também ao ler a Bíblia pra perceber, é o livro, é aquele livro A Presença Relacional de Deus. Eu vou mostrar ele pra vocês. É esse livro aqui, ó. Scott Duval e Daniel Hay, sei lá. Ele tem na Desoscope, se você é da Desoscope, vai lá e compre. Ele é maravilhoso, ele é um calhamaço e não dá pra ler de uma vez só. Você tem que ler devagarzinho, porque ele é bem denso. E ele fala, né, que o foco da Bíblia é a presença relacional de Deus. E então eu tô lendo, cada livro que eu leio, eu venho e leio sobre esse livro, entendeu? Aqui nesse livro. E assim, gente, explodiu minha cabeça, principalmente nos livros do Pentateuco. É uma coisa assim absurda. E assim, é muito, muito, muito legal. Mas ele é um pouco denso, então eu aconselho que vocês leiam junto com cada livro da Bíblia, ó. Tipo, Êxodo, daí você vai lendo, entendeu? É maravilhoso. Então, gente, eu volto mais conversar, porque tá acabando o mês e meu vlog agora vai ter bastante tempo, porque eu hablei muito aqui, hein? Maravilhoso. Logo mais eu volto. Beijos. Seu chefe queria te extorquir? Sempre. Matando a saudade da feia. Você é uma vaca velha, né? Você vai aparecer no YouTube me xingando, hein? Tô nem aí. Essa é a minha amiga falsa aqui. Tá bom, vocês cabelo? nunca viram no meu vlog, porque ela nunca me vê. Ai, que falsa. Sei que fica com as suas outras amigas. Olha só, olha ela, toda tecnológica aqui. Aí virei Com esse negócio Olha aqui. esquisito aí. Eu virei aqui. Meu gimbal, você respeita. Como que chama isso? Gimbal. Agora tá apontada pra mim, ó. Ele vai gravar você. Peraí que eu vou desvirar. Você tinha virado tudo ele. Você forçou o bichinho, coitado. Desculpa. Ele cansou. Peraí que eu vou Ele desvirar. cansou da minha beleza. Ai, que ele tá rastreando a pessoa. Comidinha do lanche e a rápido esse torresmo dela. Tá bom seu torresmo? Muito bom. Que vergonha, Isa. É meu vlog, você não tem vergonha. Você não é tímida. Peraí, vai de novo. Deixa eu soltar o pão pra fingir que eu sou. 0 a 10 nesse torresmo. Peraí, vamos de novo. Vou pegar mais esse aqui.